Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec, a original. Estamos vendo os exemplos nas comunicações dos falecidos, dos desencarnados. Vamos ver agora o Bernardin, Bordeaux, abril 1862. Sou um espírito que há muitos séculos esquecido, vivi sobre a terra na miséria e na humilhação, trabalhando sem descanso dia a dia para dar à minha família um escasso pedaço de pão. Amava, porém, o meu verdadeiro mestre, e quando o sucerano que me oprimia na terra avolumava o fardo de minhas dores, eu dizia: Meu Deus, dai-me forças para suportar este peso sem que me lamente. Eu espiava o passado, meus amigos, mas ao sair da rigorosa prova, o Senhor recebeu-me em sua paz, e o meu desejo mais caro foi de vos reunir todos à minha volta, meus filhos, meus irmãos, e dizer-vos, por mais valiosa que a imagineis, a felicidade que vos espera ainda está bem acima. Eu não tinha um ofício específico. Filho de família numerosa, servia a quem melhor podia auxiliar-me a enfrentar a existência. Nascido em época de cruel servidão, suportei todas as injustiças, todos os trabalhos impostos, todas as obrigações que os vassalos do sucerano compraziam-se em me impor. Vi minha mulher ultrajada, minhas filhas sequestradas e em seguida abandonadas, sem que me pudesse lamentar. Vi meus filhos serem levados para as guerras de pilhagem e crime, enforcados depois por delitos que não haviam cometido. Ah, se soubesseis, pobres amigos, o que sofri em minha longa existência. Eu aguardava, entretanto, a felicidade que não está sobre a terra. Felicidade que me concedeu o Senhor. Porquanto a todos vós, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. E tu, meu filho, guarda esse ensinamento que te transmito, que é de natureza prática. Aquele que instrui é muito mais bem aceito quando pode dizer: Eu suportei mais que vós, e suportei sem me queixar. Temos aqui uma nota. Aos olhos do mundo, uma vida como essa é banal, sem valor. Bernardin viveu na Idade Média, sofrendo a servidão, injustiça, fome, pobreza, no anonimato das massas submissas. No entanto, seu espírito viveu essa existência, diminuindo a importância das coisas materiais, lutando como pôde para manter a dignidade e a harmonia de sua família. Investiu nos valores do espírito. Por seu esforço, conquistou a felicidade, a capacidade de cumprir missões cada vez mais complexas. Foi uma nota do editor. Aí vem as perguntas a ele. Em que época o senhor viveu? De 1400 a 1460. Teve outra existência depois? Sim, vivi depois entre vós, como missionários. Sim, missionário da fé, porém da fé verdadeira e pura, vinda da mão divina e não da fé artificial dos homens. Terceira questão. Agora, como espírito, ainda tem outras ocupações? Poderíeis acreditar que os espíritos ficam inativos? A falta de ação e a falta de utilidade representariam um suplício para os espíritos. Minha missão é guiar os centros que laboram para a causa espírita, neles inspirando bons pensamentos, esforçando-me por neutralizar os pensamentos negativos que lhes tentam sugerir os maus espíritos. Assina Bernardin. Agora temos aqui a comunicação da Condessa Paula. Mulher jovem, bela, rica, de família ilustre aos olhos do mundo. Era, além disso, o perfeito modelo de todas as qualidades do coração do espírito. Morreu aos 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cujo obituário poderia ser resumido nas seguintes palavras que ecoariam na boca de todos. Por que Deus retira tão cedo da terra pessoas assim? Felizes os que fazem assim abençoada a própria memória. Era boa, meiga, indulgente com todos, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em vez de agravá-lo. Jamais a maledicência maculou seus lábios. Sem altivez ou arrogância, tratava seus subalternos com a benevolência em que nada havia de vulgar e sem qualquer aparência de superioridade ou condescendência. Compreendendo
que as pessoas que vivem no trabalho não são como as que vivem de rendimentos e que, portanto, precisam do dinheiro que lhes deve, seja pela condição ou pelo próprio sustento, ela jamais atrasou um salário. A mera ideia de que, por sua causa, alguém pudesse sofrer com a falta de um pagamento haveria de causar-lhe remorso na consciência. Ela não era dessas pessoas que sempre têm dinheiro para satisfazer caprichos, mas nunca o tem para pagar as próprias dívidas. Não compreendia que alguém rico tivesse prazer em contrair dívidas e haveria de sentir-se humilhada se alguém pudesse alegar que seus fornecedores eram constrangidos a conceder-lhes adiamentos. Assim, por ocasião de sua morte, houve apenas um pesar e nenhuma reclamação. Sua beneficência era inesgotável, mas não se tratava dessa beneficência convencional que se ostenta diante do mundo. A caridade nela vinha do coração e não da busca de aplauso. Só Deus sabe as lágrimas que secou, os desesperos que tranquilizou, porque suas boas ações somente tinham por testemunhas os infelizes a quem socorria. Sabia, sobretudo, descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais dolorosos, socorrendo-os com delicadeza que eleva o moral em vez de rebaixar. A posição social e o cargo de relevo do marido obrigavam-na a gerir a vida doméstica que lhe impunha. Satisfazendo inteiramente as exigências de sua posição, fazia-o sem mesquinhez, mas infundindo uma ordem que evitava desperdícios ruidosos e despesas supérfluas, o que lhe permitia a tudo prover pela metade do que os outros custaria, sem que fizesse melhor. Desse modo, conseguia destinar maior quinhão de sua fortuna aos necessitados. Separara uma soma importante, cujo rendimento era exclusivamente destinado a tal propósito, sagrado para ela. Considerando tal valor desnecessário às despesas domésticas, encontrava assim uma maneira de conciliar seus deveres com a sociedade e com o infortúnio. Temos aqui uma nota, essa nota é de Kardec. Pode-se dizer que essa senhora era o retrato vivo da mulher caridosa, descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Essa nota é de Kardec, como eu disse. Evocada 12 anos após a sua morte por um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, a Condessa Paula transmitiu a seguinte comunicação em resposta a diversas perguntas que lhe foram dirigidas. Temos novamente uma nota, também de Kardec. Extraímos dessa comunicação, cujo original é em alemão, as partes instrutivas para o nosso estudo, só suprimindo os pontos de natureza puramente familiar. Vamos lá. Tem razão, meu amigo, ao imaginar que eu esteja feliz, pois de fato estou. Muito mais do que a linguagem permitiria expressar, embora ainda esteja longe do escalão mais alto. Contava-me, no entanto, entre os felizes na terra, porquanto não me lembro de haver experimentado sequer um desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, tive tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade comparada àquela que se desfruta aqui? Que são as vossas festas mais requintadas, em que se exibem os mais ricos adereços, comparadas com as assembleias de espíritos resplandecentes, cujo brilho vossas vistas não suportariam, atributo que é da pureza? Que são vossos palácios e salões dourados, comparados às moradas aéreas e aos vastos campos no espaço, matizados de cores que fariam o arco-íris empalidecer? Que são vossos passeios de exíguos passos pelos parques em visita dos percursos pela imensidades mais rápidos que o relâmpago? Que são vossos horizontes limitados e nebulosos perto do espetáculo grandioso de orbos movendo-se no universo sem limites, regidos pela poderosa mão do Altíssimo? Como vossos concertos, mesmo os mais harmoniosos, são tristes e dissonantes perto dessa suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma? Como vossas maiores alegrias são opacas e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser como um eflúvio benfazejo, sem qualquer laivo de inquietação, apreensão ou sofrimento? Aqui tudo exuda amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações amáveis, por toda parte, amigos, em lugar algum há inveja ou ciúme. É assim o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual seguramente chegará se trilhar o caminho reto. Entretanto, logo haveríamos de nos entediar com uma felicidade monocórdia,
Não creia, então, que a nossa seja isenta de diversidade. Ela não é nem uma sinfonia perene, nem uma festa sem fim, nem uma beatífica contemplação por toda a eternidade. Não, ela é movimento, é vida, é atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadiga, apresentam uma incessante variedade de aspectos e emoções por conta de mil contornos que tomam. Cada um tem uma missão a cumprir, tutelados para ajudar amigos na terra a visitar processos da natureza, a conduzir almas sofredoras, a consolar num vai e vem que não é de uma rua a outra, mas de um mundo ao outro. Congregamo-nos, separamo-nos para nos juntarmos novamente em seguida. Reunimo-nos em algum ponto para relatar o que foi feito, rejubilando-nos com os sucessos obtidos. Organizamo-nos, ajudamo-nos mutuamente nos casos difíceis. Asseguro-lhe, enfim, que ninguém tem tempo para enfadar-se, nem um segundo sequer. Neste momento, a Terra é nossa grande preocupação. Quanto movimento entre espíritos, quão numerosas falanges que afluem à Terra para ajudar a sua transformação. Dir-se-ia tratar de uma multidão de trabalhadores concentrados em pôr abaixo uma floresta sobre as ordens de chefes experientes. Uns abatem vetustas árvores a golpes de machado e arrancam-lhe as profundas raízes, enquanto outros limpam o terreno. Estes aram, semeiam a terra, aqueles edificam a cidade nova sobre as ruínas apodrecidas do velho mundo. Durante esse tempo, os chefes reúnem-se em conselho, enviando mensageiros em todas as direções para que transmitam suas ordens. A terra deve regenerar-se em um dado período de tempo, pois é preciso que se cumpram os desígnios da providência, e é com esse fito que cada um trabalha. Não creia que eu seja simples espectadora dessa grande obra, pois eu teria vergonha de ficar inativa enquanto todos trabalham. Uma importante missão foi a mim confiada, e me esforço a cumpri-la da melhor forma possível. Não foi sem lutas que alcancei a posição que ocupo na vida espiritual. Esteja certo que a minha última existência, por mais meritória que lhe pareça, não teria sido suficiente para tanto. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho, da miséria, que eu havia voluntariamente escolhido para fortalecer e purificar minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas e restava-me ainda uma prova a enfrentar. A mais perigosa de todas, a da fortuna, a do bem-estar material, um bem-estar sem qualquer mácula de amargor. Aí estava o perigo. Antes de submeter-me a tal prova, quis sentir-me forte o bastante para não sucumbir. Deus levou-me em conta das boas intenções, concedeu-me a graça de sustentar-me. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, precipitaram-se ao escolhê-la. Infelizmente, no entanto, muito fracos para persistirem nos perigos, acabam permitindo que as seduções triunfem sobre sua inexperiência. Trabalhadores, eu passei pelas mesmas fieiras de vós. Eu, a nobre dama, como vos ganhei o pão com o suor do meu rosto, suportei privações, atravessei intempéries. Foi aí que se acrisolaram as forças de minha alma, sem o que eu teria provavelmente falido em minha última prova, arrojando-me de volta à retaguarda. Como eu, tereis também, por sua vez, a prova da riqueza, mas não vos apresseis a impedi-la, a pedi-la demasiado cedo. E vós, que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna indefectível, não se encontra sobre a terra. E sabei antes que a preço podeis fazer jus dos benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra condensa deixou entre aspas aqui sem confessar quem foi. E temos uma nota, veremos. Para vivenciar a condição de riqueza no mundo, fazendo bom uso dessa encarnação, é preciso antes ter conquistado o desapego, a virtude, para agir com caridade desinteressada e solidariedade, sem sucumbir aos apelos do prazer e das alegrias ilusórias dos palácios. Todo valor moral ou intelectual é sempre uma conquista anterior do espírito. Nota do editor. Temos agora o relato de Jane Reinaud. Me perdoem a má pronúncia. Sociedade Espírita de Paris, comunicação espontânea. Ou seja, ele não foi evocado. Meus amigos, como essa nova vida é magnífica.
Semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta em seu imenso curso as almas extasiadas com o infinito. Após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam, permitindo-me fruir as esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à aurora radiante que anuncia o Todo-Poderoso. Fui salvo não pelo mérito das minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas impressas pela ignorância sobre a pobre humanidade. Minha morte foi abençoada. Meus biógrafos a julgarão prematura. Os cegos lamentarão alguns escritos nascidos do pó e não compreenderão como o ruído que se faz ao redor do meu túmulo recém-encerrado é útil para a causa santificada do Espiritismo. Minha obra estava terminada, mas meus precursores prosseguiam na lida. Eu havia atingido esse ponto culminante em que o homem, após dar o que melhor possuía, não faria mais do que recomeçar. Minha morte reaviva a atenção dos letrados, direcionando-os para minha obra principal, que diz respeito à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que em breve os encantará. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam vosso roteiro. Jean Renault. Meus amigos, nós estamos lendo apenas mensagens de pessoas venturosas, mas nem todos passam pelo desencarne de forma tão maravilhosa, certo? Vamos ver se mais adiante encontraremos casos mais difíceis. Outra comunicação espontânea recebida em Paris, desta vez em uma reunião familiar. O espírito responde a uma reflexão feita sobre sua morte, inesperada, numa idade pouco avançada e que muita gente surpreendeu. Quem lhe disse, meu amigo, que a minha morte não representa um benefício para o espiritismo, para o seu futuro por suas consequências? Tem observado a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? Primeiramente, Deus deu provas materiais, o movimento das mesas, as batidas e todas as espécies de fenômenos, tudo para chamar a atenção, um prelúdio recreativo. Para os seres humanos crescem, ou seja, acreditassem, eram necessárias provas palpáveis. Agora a realidade é bem outra. Após os fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à frieza da razão. Não mais os fenômenos físicos, mas coisas racionais que devem convencer e atrair até incrédulos mais teimosos. É isso apenas o começo. Note bem, isso que lhe digo, toda uma série de fatos inteligentes, irrefutáveis, virão a seguir. E o número de adeptos da fé espírita, já tão grande, vai aumentar ainda mais. Deus há de servir-se das inteligências de escola, das sumidades do espírito, do talento e do saber. Será um raio luminoso que se espalhará sobre a terra como um fluido magnético irresistível, e impelir os mais recalcitrantes à procura do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos proporciona ensinamentos tão sublimes. Todos hão de agrupar-se em torno de vós, e independentemente das credenciais acadêmicas que lhes tenham sido otorgadas, hão de fazer-se humildes e pequenos para que aprendam e se convençam. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos, bem convencidos, vão servir-se de sua autoridade, da notoriedade de seu nome, para levar ainda mais longe e alcançar os últimos limites do objetivo a que vós todos vos propusestes, a regeneração da espécie humana, pelo conhecimento raciocinado e profundo das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do Espiritismo. A comunicação a seguir foi recebida em Bordeaux. Foi uma evocação. Acolho com prazer o seu chamado, senhora, pois tem razão. De fato, a perturbação espiritual, por assim dizer, não existiu para mim. Isso respondia ao pensamento da médium. Exilado voluntariamente sobre vossa terra, onde devia lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo no momento, tive a consciência da pátria e logo me reconheci em meio aos meus irmãos. Primeiro, agradeço-lhe por ter concordado em vir, mas não acreditava que meu desejo de entrevistá-lo pudesse ter influência sobre o senhor. Certamente há aqui entre nós uma diferença tão grande de pensar, nisso infunde-me grande respeito.
Agradeço-lhe o bondoso pensamento, minha filha, mas saiba também que, seja qual for a distância que entre nós se coloque por conta das provas, porque eu tenha passado com rapidez e sucesso relativos, existirá sempre um poderoso laço a nos unir, a simpatia. E esse laço, por sua vez, estreitou-se por conta do seu perseverante pensamento. 2. Ainda que muitos espíritos já tenham explicado suas primeiras sensações ao despertar, teria a bondade de dizer o que experimentou ao dar-se por si e como ocorreu a separação entre seu espírito e o corpo? Responde-se aqui. Como ocorre com todos, senti aproximar-se o momento da separação. Mais feliz que muitos outros, no entanto, a separação não me causou angústia, pois já lhe conhecia suas consequências, conquanto tenham sido ainda maiores do que eu imaginava. O corpo é um entrave às faculdades espirituais, e sejam quais forem as luzes que se tenham conservado, sempre são mais ou menos atenuadas pelo contato da matéria. Adormeci esperando um despertar feliz. O sono foi curto, mas a admiração imensa. Os esplendores celestes revelados diante de meus olhos fulguravam com todo o seu brilho. Meu olhar, maravilhado, mergulhava na imensidade desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu proclamara. Era uma miragem que eu revelava e confirmava a veracidade de meus sentimentos. Por mais que se julgue seguro ao falar, o ser humano tem frequentemente momentos de dúvida, incerteza no fundo do coração. Ele desconfia, e não da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos que emprega para a demonstrar. Convencido da verdade que eu queria que outros admitissem, muitas vezes tive que combater em mim mesmo o desalento de ver tocar, por assim dizer, a verdade, mas não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de nela acreditar para marchar com segurança na estrada a seguir. Professou o Espiritismo enquanto em vida? Sim, entre professar e praticar há uma grande diferença. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Eu praticava e não professava. Assim como todo ser humano que segue as leis do Cristo é cristão, mesmo sem conhecê-las. Também pode ser espírita todo homem que crê na imortalidade da alma, na reencarnação, na marcha incessante do progresso, nas provas terrestres, abluções necessárias ao aprimoramento. Em tudo isso eu acreditava. Era espírita, portanto. Compreendia a erraticidade, elo intermediário entre encarnações, purgatório, onde o espírito culpado despede-se das suas vestimentas sujas para revestir-se de uma nova, e onde o espírito que está progredido tece com cuidado a nova túnica que deve trajar, que deseja conservar pura. Como lhe disse, eu já compreendia e, sem professar, continuei a praticar. Temos uma nota. Essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos entre si. A semelhança dos pensamentos e o estilo de linguagem permitem-nos, ao menos, presumir a identidade. A expressão tece com cuidado a nova túnica que deve trajar é uma encantadora alegoria que mostra o esmero com que o espírito está progredindo, prepara a nova existência, que deve fazer com que progrida ainda mais. Os espíritos atrasados são menos cautelosos e, por vezes, fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Antoine Coston, outro espírito. Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado no dia 12 de setembro de 1863, no cemitério Montmartre, na Vala Comum. Era um homem de coração bom que o espiritismo reconduziu a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples operário que trabalhava no calçamento das ruas, praticava a caridade por pensamentos, palavras e ações, no limite de seus parcos recursos, pois sempre encontrava meios de ajudar os ainda menos afortunados. Se a Sociedade de Paris não lhe obteve uma sepultura particular, foi porque pareceu-lhe haver emprego mais útil para dar o dinheiro do que empregá-lo sem proveito para os vivos nas vãs satisfações do amor próprio. Os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu, tão bem quanto a mais suntuoso mausoléu. O Sr. Canut, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou junto ao túmulo a seguinte alocução:
Caro irmão Cousteau, há alguns anos somente, muitos dentre nós, e confesso que eu, em primeiro lugar, teríamos visto diante desse túmulo aberto apenas o fim das misérias humanas, depois o nada, o terrível nada. Em outras palavras, nada de alma para merecer ou reparar, e assim, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, vemos aqui o fim das provas, e para o caro irmão, cujos despojos mortais restituímos à terra, vemos o triunfo dos seus esforços e o começo das recompensas que lhe conquistaram a sua coragem, resignação e caridade. Suas virtudes, em uma palavra. E vemos, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Deponha, pois, querido irmão, nossas ações de graças aos pés do Eterno, que quis dissipar as trevas do erro, da incredulidade que estava ao redor de nós, porque ainda há pouco tempo sabemos que lhe teríamos dito nesse momento, com fronte abatida e desânimo no coração: adeus para sempre, amigo. Hoje dizemos-lhe, fronte erguida, radiante de esperança e com o coração pleno de amor: caro irmão, até breve, ore por nós. Temos aqui uma nota de Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1863, aqui na página 297 daquela edição. Mas vocês vão achar na outubro de 1863, para mais detalhes, assim como para as outras alocuções proferidas. Quer dizer, podemos procurar na Revista Espírita de outubro de 1863 mais sobre esse espírito. Continuando a leitura. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo, aos pés da sepultura ainda meio aberto, a comunicação a seguir, cuja leitura foi ouvida por todos os presentes, inclusive os coveiros, todos de chapéu em mãos e com profunda emoção. Era efetivamente um espetáculo novo e impressionante ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio do seu próprio túmulo. Disse ele: obrigado, amigos, obrigado. Meu túmulo ainda não está fechado, mas basta um segundo a mais de terra recobrirá meus restos mortais. Sabeis, entretanto, que a minha alma não está enterrada sob este pó, mas vai planar no espaço para elevar-se até Deus. Ademais, como é consolador poder constatar, malgrado a morte do corpo: oh, não estou morto, mas vivo e verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não atrai grandes cortejos, tampouco altaneiras manifestações são vistas juntos a seu túmulo. No entanto, amigos, crede-me, imensa multidão cá deste lado não falta. Espíritos bondosos seguiram convosco com essas mulheres piedosas, acompanhando o corpo que agora jaz aí deitado. Ao menos, todos vós acreditais e amais o bom Deus. É certo que não morremos apenas porque o nosso corpo se acaba. Oh, esposa bem-amada, a partir de agora estarei sempre perto de ti para consolar-te, ajudando-te a suportar as provações. A vida será rude para ti, mas com conhecimento acerca da eternidade, o teu coração pleno de amor de Deus, como te serão leves os sofrimentos. Parentes que rodeais, minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sendo para ela como irmãos e irmãs. Não ouvideis que deveis assistência uns aos outros sobre a terra, se quiserdes entrar na morada do Senhor. E vós, espíritas, irmãos e amigos, obrigado por tendes vindos a esta morada de pó e lama para dizer-me adeus. Sabeis muito bem, porém, que minha alma imortal vive e que algumas vezes ela há de pedir-vos preces que não me serão negadas para auxiliar-me a caminhar nesta entrada magnífica que me abriste durante a vida. Adeus a todos que estáis aqui. É possível que nos vejamos novamente em algum lugar que não seja este túmulo. Chamam-me das almas agora e a seu encontro. Adeus, orai pelas almas que sofrem. Até a vista. Assina Cousteau. 3 dias mais tarde, o espírito do Sr. Cousteau foi evocado em um grupo particular, tendo ditado a seguinte mensagem através de um outro médium: a morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já foi dito, mas para vós não existe outra expressão senão esta, a despeito do que dizem os materialistas, preferindo permanecer cegos. Ah, meus amigos, que bela visão as bandeiras do espiritismo tremulando sobre a terra. Ciência imensa
de que tendes apenas as noções básicas. Quantos conhecimentos traz para os homens de boa vontade, para aqueles que quebram os terríveis grilhões do orgulho, para bem alto proclamar a crença em Deus. Orai, homens, e dai graças a Deus por tantas benesses. Pobre humanidade, se pudesses compreender. Mas não. Ainda não é chegado o tempo em que as misericórdias do Senhor devem estender-se sobre todos os seres humanos, a fim de que reconheçam a vontade divina, submetendo-se a ela. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que os seres humanos lá chegarão e compreenderão. É ao teu calor benfazejo que eles verão aquecer seus corações, junto ao fogo divino que infunde fé e consolação. Aos teus raios vivificantes, mestre e operário, hão de integrar-se em união, porque compreenderão a caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís por terdes sido os primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita, amigos. Prossegui para o dia, como eu, ao chegar à pátria espiritual, exclamar: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que tem a duração de 1 minuto e do qual despertamos para vermos rodeados de amigos que nos felicitam, felizes por nos abraçarem. Minha alegria foi tão grande que eu não podia compreender que Deus me concedesse tantas graças pelo pouco que eu havia feito. Parecia-me um sonho, e com outrora acontecia de sonhar que estivesse morto, tive por um instante medo de ser obrigado a voltar para o infeliz corpo. Não tardou, no entanto, que me desse conta da realidade, e agradeci a Deus. Bendizia igualmente ao Mestre, e também soubora despertar em mim os deveres do ser humano que anela pela vida futura. Sim, rogava-lhe bênção e agradecimentos, porque o livro dos Espíritos havia despertado em minha alma um arroubo amoroso pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por terem me trazido a vós. Dizei aos nossos irmãos que muitas vezes estou com nosso amigo Sanson. Até mais. Coragem, pois o triunfo vos espera. Felizes os que os homens tomaram parte no combate. Desde então, o Sr. Cousteau manifestou-se frequentemente, tanto na Sociedade de Paris como em outras reuniões, dando sempre provas, em tais ocasiões, da elevação de pensamento que caracteriza os espíritos adiantados. Que ótimas manifestações estamos tendo acesso! E recomendo mais uma vez, leiam a Revista Espírita, baixem esse livro que está gratuitamente na internet, estudem, porque nos foi dito: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Vamos estudar mais e mais. Até breve.